Você sabia que dá pra pagar um financiamento de 30 anos em apenas 3 anos? Eu sei que parece exagero, mas não é bem assim. A questão é que todos os dias, milhares de brasileiros assinam contratos de financiamento que vão comprometer 20, 30 e até 35 anos da própria vida. Tudo isso sem perceber que esse é um tempo muito longo de vida que acaba sendo desperdiçado por causa dos juros, que se acumulam ao longo do tempo. O que pouca gente sabe é que existe um jeito de virar esse jogo. Um jeito que não depende de ganhar na loteria, nem mesmo de um milagre financeiro. Só precisa de organização, disciplina e estratégia, que é possível sim encurtar esse prazo e economizar centenas de milhares de reais. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona esse plano. Vou te explicar a lógica por trás das amortizações e qual é a melhor forma de usá-las. E além disso, eu vou trazer um exemplo real de como alguém consegue transformar 30 anos de dívida em apenas 3. Então fica comigo, porque esse vídeo pode mudar completamente a forma com que você encara seu financiamento. E já aproveita, se esse tema te interessa, já deixa o like no vídeo e inclusive se inscreve no canal, porque aqui eu tô sempre falando de investimentos, economia e finanças. Antes de mais nada, você precisa entender o que é amortizar. É basicamente adiantar o pagamento da dívida, reduzindo diretamente o saldo devedor do seu financiamento. E isso muda tudo no contrato, porque os juros que você paga mês a mês são calculados sobre esse saldo devedor, de forma que, quanto menos ele for, menos juros você paga. No financiamento tradicional, aquele clássico de 30 ou 35 anos, o banco te empresta dinheiro e cobra juros durante todo esse período, mesmo que você já tenha pago várias parcelas. Boa parte do que foi pago até ali ainda foi só de juros. No começo, principalmente, quase nada vai para o valor real do imóvel. É como se você estivesse pagando só para ter o direito de continuar devendo. Mas agora, quando você faz uma amortização, seja com 13º, FGTS, bônus ou qualquer dinheiro que sobra na sua conta, você faz um pagamento direto no valor principal da dívida. E isso derruba o total de juros futuros que seriam cobrados. Ou seja, você paga menos, termina antes e se livra muito mais rápido do peso dessa dívida. Mas calma que esse papo de amortização não é só para quem já fez o financiamento, como também para quem ainda vai comprar o apartamento, porque parte dessa parcela mensal também vai para amortização. Isso porque, na hora de financiar um imóvel, uma das primeiras decisões é escolher entre 2 sistemas de amortização, o saque ou tabela price. E essa escolha impacta diretamente no quanto você vai pagar e em quanto tempo você vai quitar a dívida. Por exemplo, no sistema saque, sistema de amortização constante, o valor da amortização é fixo e os juros vão diminuindo ao longo do tempo. Isso faz com que as parcelas comecem mais altas, mas caem gradualmente. Um modelo que tende a ser mais vantajoso no longo prazo, porque como o saldo devedor cai mais rápido, o total de juros pagos é menor. Já na tabela price, as parcelas são fixas, no início ao fim. Parece bom à primeira vista, porque facilita o planejamento e a parcela começa menor. Mas o que muita gente não percebe é que nesse modelo, os juros estão embutidos de forma que nos primeiros anos, quase tudo que você paga vai para os juros, e muito pouco abate da dívida real. Então, no fim das contas, você acaba pagando mais. E se sua ideia é antecipar o pagamento com amortizações, além das parcelas, o saque é ainda mais eficiente. Como o saldo devedor vai caindo mais rápido, cada amortização impacta mais, reduzindo tanto o valor total quanto o tempo da dívida. Agora voltando a falar com quem já fez o financiamento. Você precisa saber, quando você tem um valor extra sobrando e decide amortizar seu financiamento, o banco normalmente oferece 2 possibilidades: reduzir o valor das parcelas ou reduzir o prazo da dívida. À primeira vista pode parecer que dá na mesma. Afinal, o saldo devedor vai cair de qualquer forma. Você pensa que amortizando R$1.000 em qualquer uma das modalidades, o resultado é o mesmo. Mas a escolha certa faz toda a diferença no total que você vai pagar. Isso porque, se você decide reduzir o valor da parcela, o seu alívio é imediato. A prestação mensal fica um pouco menor, isso ajuda no seu orçamento do dia a dia. Meio que acaba sendo uma boa opção para quem está com a renda apertada e tem outras dívidas ou quer evitar o risco da inadimplência. Mas agora, se seu objetivo é se livrar do financiamento o mais rápido possível e pagar menos no total, a estratégia ideal é reduzir o prazo. Isso porque o grande vilão do financiamento longo não é o valor da parcela, são os juros acumulados com o tempo. Ou seja, quanto mais longo o financiamento, maior o volume de juros que você vai pagar no fim. E ao encurtar o prazo, você elimina as últimas parcelas do contrato, que são justamente as mais inúteis do ponto de vista financeiro. Elas servem quase só para continuar alimentando o banco com juros, mesmo quando o saldo devedor já está bem menor. Reduzindo o prazo, você elimina essas taxas e fica livre antes. Sem contar que, na prática, é muito mais estimulante ver que, como por exemplo, R$300 você elimina 2 meses do que apenas R$10 das parcelas. Mas deixa eu parar de falar em números aleatórios e começar a falar de um caso real de simulações que foram feitas poucos dias atrás. Esse exemplo é de uma pessoa que tem uma parcela atual no valor de R$ 1.520,70 e que com apenas R$ 150 a mais, o que é 10% da parcela, o comprador conseguiria reduzir o valor mensal para R$ 1.517,34, caso ele escolhesse amortizar a prestação. Mas agora, se a escolha fosse amortizar no prazo, com esses R$ 150 seria possível tirar uma parcela do total do financiamento, saindo de 378 para 377 parcelas.
Ou seja, a parcela atual que no mês custa 1.517 para ser eliminada, se você amortizar do final, precisa de apenas mais 150. O que significa que você consegue quitar o financiamento 10 vezes mais rápido. Agora, imagina o caso de uma pessoa que decide pagar a parcela mensal e amortizar mais uma. Ou seja, quitar 2 parcelas por mês. Ela reduz o prazo total de 30 anos para 15 anos com uma simples decisão. Pode até parecer besteira, mas são 15 anos a menos de dívida mensal. 15 anos de liberdade para usar o orçamento extra para focar no que for mais importante para sua vida. Como uma viagem, trocar de carro, pagar a faculdade dos filhos, seja o que for. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos grandes bancos, tipo Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, permite que você amortize direto pelo aplicativo num processo super simples, sem precisar ir à agência. Na Caixa, por exemplo, é possível simular o valor, escolher se quer reduzir a parcela ou o prazo, e confirmar com poucos cliques no app. Tudo muito rápido, simples e totalmente online. Mas não é porque é fácil que você tem que fazer de todo jeito. Afinal, tem algumas dicas práticas que também fazem toda a diferença. A primeira dica que eu daria é para você simular sempre antes de amortizar, porque isso mostra exatamente quantas parcelas você eliminaria e quanto você vai economizar. Outra dica importante é sempre avaliar o impacto no orçamento ao amortizar, para que dessa forma você nunca comprometa sua reserva de emergência, ou acabe virando refém do boleto para amortizar cada vez mais. Eu sei que a cidade para quitar é grande, mas ficar 100% zerado para amortizar não é a saída, porque uma crise de saúde, ou sei lá, você pode ficar desempregado, pode ser muito pior financeiramente do que você pagar juros para o banco. Agora vai uma dica de ouro. Mesmo que após as amortizações o banco reduza a sua parcela, continue separando o valor original por conta própria. Faça disso uma parcela mental, porque é essa disciplina que acelera o fim da sua dívida. O que eu quero dizer é o seguinte: imagine que sua parcela no primeiro mês fosse de R$ 1.200 e você decide que vai amortizar por fora mais 200. Não precisa ser um gênio para saber que isso são R$ 1.400 por mês, não é? Então, se com o tempo a parcela mensal cair para 1.150, não amortiza apenas 200, porque isso seria colocar apenas 1.350 por mês. Tenta manter a mesma pegada de 1.400 por mês, aumentando a amortização para R$ 250. Ou melhor ainda, tenta aumentar o valor para 1.450 e amortizar R$ 300 todo mês. Agora tem um detalhe técnico de que quase ninguém fala, que é o fato da melhor data para amortizar ser exatamente no dia do vencimento da sua parcela. Porque nesse momento, o saldo devedor já foi atualizado com os juros do mês. Então a amortização atua sobre o valor mais completo. Ou seja, se sua parcela vence no dia 20 e você recebe um valor extra no dia 12, segura esse dinheiro e só use para amortizar no dia do vencimento. Parece até um detalhe besta, mas esse tipo de cuidado, repetindo mês a mês, aumenta a eficiência da sua estratégia e pode te economizar milhares de reais lá na frente. No final das contas, amortizar com inteligência sempre vai ser mais do que apertar um botão. É preciso saber o momento certo, escolher o método certo e manter a disciplina. Se você fizer cada uma dessas coisas, a quitação em poucos anos deixa de ser um sonho e vira realidade. Mas agora, se você está com dúvida entre comprar e alugar, eu sugiro que você assista esse vídeo.